Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a estar aqui com vocês compartilhando esse momento que, para o segmento de impermeabilização, eu acredito que seja bastante importante. É um momento ímpar nós chegarmos a ter um manual de práticas de segurança do trabalho dentro do nosso segmento. Gostaria de agradecer a Fijan e a EI essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou traçar um breve histórico da minha experiência dentro das obras, executando o serviço de impermeabilização. Na verdade, não executando, mas acompanhando como fabricante de serviços de impermeabilização. E eu tenho, basicamente, uns 30 anos aí de mercado, e nesses 30 anos, no início do segmento, quando eu iniciei as práticas dentro das obras de impermeabilização, a nossa maior dificuldade era fazer com que os operários utilizassem os EPIs. Eu milito na área técnica, na Denver, já há alguns anos, passei pela área técnica, comercial, e estou voltando para a área técnica. E na expectativa de captar fotos para que nós montássemos nossas palestras técnicas, para poder transmitir alguma coisa de positivo para os nossos clientes, para as construtoras, sobre técnicas de aplicação. Qual que era a nossa maior dificuldade? Produzir fotos com... Boas fotos. Não, com operários que não tivessem de chinelo, sem luva, enfim, com o mínimo, que eram os EPIs. Então, a gente tinha um trabalho imenso, né? Às vezes, a gente levava os EPIs para montar o cenário, para a gente poder produzir fotos legais, para, pelo menos nas apresentações, a gente passar para o mercado uma ideia de que o segmento seria um pouco mais maduro nessa questão de segurança do trabalho. Então, hoje, assim, é quase que um momento de êxtase. A gente está aqui comemorando esse lançamento de manual de segurança em serviços de impermeabilização. Não só pelo aspecto legal, porque, como bem disse nosso colega Sérgio, não adianta a gente ter todas as práticas e todos os formulários, né, toda a parte legal cumprida. A gente precisa buscar um equilíbrio entre a realidade da obra e a legislação. E isso, na minha opinião, passa um pouco pela conscientização dos nossos operários, toda a cadeia que milita na parte de impermeabilização. Porque, para nós fabricantes, na fábrica é muito simples. A gente tem CIPA, tem uma série de atividades onde os próprios funcionários da fábrica se autopoliciam. Então, não entra ninguém sem EPI, não opera ninguém em máquina sem as proteções devidas, um policia o outro, o índice de acidentes é mínimo. Mas isso na obra eu percebo que não acontece. Então, na medida que a gente tem um manual de segurança de serviço de impermeabilização, a gente precisa trabalhar no sentido não só de divulgar esse manual, mas de conscientizar toda a cadeia para que ele seja efetivamente aplicado, para que a gente não vire as costas e o operário bota o capacete de lado, porque na hora que ele abaixa, cai o capacete. Né? Isso é relativamente comum para a gente que tem um cotidiano de obra muito forte. É prática comum. Né? Você, quando chega a fiscalização, o pessoal avisa, pessoal. Aí todo mundo se paramenta. Quando vira as costas, tira capacete, tira a bota, porque principalmente o pessoal que trabalha com asfalto quente, com materiais que geram muito calor, e no nosso segmento isso é relativamente comum, né? Porque o calor é muito intenso, porque cozinha o pé, enfim, por uma série de questões que são totalmente contrárias às questões de segurança do trabalho. Então, eu acho que todos nós da cadeia produtiva, fabricantes, prestadores de serviço, construtoras, temos a obrigação não só de divulgar o manual, mas de conscientizar todos os elos da cadeia para que ele seja efetivamente cumprido, para que todas aquelas prescrições e recomendações que estão descritas lá no manual, independente da parte burocrática, seja efetivamente cumprida para preservar o que há de melhor, que é o bem humano, né? A segurança efetiva do trabalhador. Então, dentro desse espírito, como fabricante, a gente já assume o compromisso de estar divulgando o manual e estar trabalhando nesse sentido de conscientização, levando, né, a todos os meios onde a gente consegue atingir, através de palestras,
técnicas, ou mesmo através de consultas que não são feitas lá na fábrica, porque isso é muito comum, né? Quando tem algum problema na obra, o fabricante é um dos primeiros acionados. O pessoal liga pedindo socorro. Olha, aconteceu isso, o funcionário está com uma queimadura, como é que eu faço? Hoje a gente já disponibiliza as FISPICs pela internet. Então, essas consultas elas se minimizaram um pouco pela disponibilidade da informação. E essa disponibilidade da informação, a gente tem que multiplicá-la para todos, não só para disponibilização das FISPICs, mas também para a disponibilização do manual e de todas as boas práticas com relação à segurança do trabalho. Tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. E agradeço novamente ter a oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando esse momento que eu acho que é de extrema importância para o nosso segmento. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar participando aqui. Quando a AEI entrou em contato, eu sou a coordenadora da construção civil, trabalho no Ministério do Trabalho desde 2006 e na coordenação desde 2010. E aí eu fiquei muito feliz, né, por causa que a parte de impermeabilização, a gente tem um pouco de dificuldade de fiscalização. Eu conversei isso com o Zé Felipe, com o Daniel, porque quando a gente entra, né, para fiscalizar na obra, a gente tem um colega que é o Serafim, né, que também é do CPN, ele fala, acontece um feriado fiscal. As coisas, assim, começam... O elevador não funciona tanto, né? Não, hoje ele não está paradinho, a grua para. As coisas ficam num outro ritmo. E a gente sabe que isso é normal, né? Faz parte do jogo, né? E a gente tem muita dificuldade. Eu vou falar sinceramente que nesses 11 anos que eu estou na construção civil, se eu peguei mais de 15 vezes espaços confinados na construção civil, foram muitos. Todos com problema. Todos que foram... Eu vejo as evidências, a gente encontra as evidências que ali está tendo um trabalho em espaço confinado. Mas, efetivamente ocorrendo, dá para contar, foram menos de 20 vezes. Isso comigo e com todos os auditores da construção civil. Então, na impermeabilização, que geralmente ocorre em locais confinados, até a gente chegar até ele, o trabalho parou. O trabalho parou, você vai ver que o negócio está quente, né? Aquelas mini caldeirinhas estão fervendo, mas hoje não está tendo trabalho, você não encontra um trabalhador daquela empresa, né? E aí, as desculpas diversas. Então, é um setor que, quando eles chegaram e falaram assim, a gente gostaria de certas contribuições, eu falei, olha, sinceramente, aqui no Rio de Janeiro, pode ser que em outros estados tenham mais experiências nisso, mas aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho muito a contribuir, né? A gente vai focar realmente na parte de espaço confinado, na parte de altura, mas, assim, da parte técnica, né, da impermeabilização, é difícil a gente poder dar essa contribuição muito, muito diferente de uma escavação, de uma parte elétrica, né, da parte própria de trabalho em altura, que a gente, cotidianamente, a gente tem experiência. E aí eu achei muito válida a publicação desse manual, como o manual que tem do SESI, da construção civil, que, assim... ajudou e ajuda muitos construtores e até a auditoria mesmo, quando aponta os riscos, né, e você sai um pouco daquela parte subjetiva, né, que cada um vai avaliando de sua forma, tem uma conscientização maior. Então, eu acho que esses manuais, eles são muito importantes, né, para estabelecer realmente algumas coisas básicas. Pode ser que a gente não concorde com tudo, mas pelo menos algumas coisas básicas de segurança estão ali, né? Não fogem dali. Nós recebemos alguns exemplares, né, desse manual e hoje recebemos, né, já começamos a distribuir e estamos em fase da próxima, em novembro, já temos uma reunião marcada,
né, com a distribuição desses manuais para os nossos auditores, para eles poderem comentar, até entender também um pouco da parte técnica da impermeabilização. Qual a diferença de uma impermeabilização né, que não faz parte do nosso escopo, mas é importante isso. Por que é importante? Porque a gente, no Ministério do Trabalho, a gente mudou assim, bastante o perfil, né? Era um perfil muito voltado, há alguns anos, na proteção individual, né? Então, sempre batendo em EPI, em conscientização do empregado no EPI, mas a gente viu que era meio que enxugar gelo, porque o EPI, a meu ver, ele é a incompetência da engenharia. A engenharia chegou num ponto, por uma razão ou outra, uma razão econômica, uma razão técnica, que não deu conta daquele risco. Então, eu vou delegar ao empregado a utilização do EPI. Não que ele não seja importante, não é isso. Mas eu acho que o foco mudou, né, no Brasil todo, é a proteção coletiva. A gente tem que valorizar a proteção coletiva, porque você tem uma abrangência muito maior. Então, quando você faz uma norma, uma fiscalização, sempre visando a proteção coletiva, a gente tem um sucesso muito maior, né, de garantir realmente a segurança do trabalhador. Nos últimos 11 anos, e quem começou isso foi a minha antecessora, a doutora Renata Pereira, que coordenava a construção civil aqui no Rio, a gente tem trabalhado bastante na fase de orientação, através de termos de notificação. Perdão. A gente chama as empresas, as construtoras. Olha, a gente vai estar focando esse assunto. Então, todas as regras aqui estão contidas, logicamente, sempre na base legal. E o que a gente espera que a empresa faça, que a empresa cumpra. Porque quando a gente chega na fiscalização em si, não tem jeito. A gente não tem mais, assim, quando a gente lavra os autos de infração, faz os embargos, as interdições, os advogados sempre alegam isso, sempre. Não, porque um ministério tem lá no RIT, lá, né, no nosso regulamento, compete ao ministério orientar. Né? Beleza, isso realmente está lá escrito e a gente faz antes de chegar à fiscalização. Quando você está lá no canteiro, você não está lá para orientar ninguém. A gente não é consultoria. A gente tem uma fase de orientação, que é essa, que a gente convoca as empresas, faz as apresentações, o Seconce também ajuda bastante nisso, o Sintracons ajuda bastante, CPR está se mobilizando bastante agora para fazer essas conscientizações e a gente notifica as empresas. Olha, a regra é essa. Só que quando a gente chega lá, não tem mais orientação. A gente já está numa outra fase, é a fase de fiscalização. E aí, não tem. Se for riscos, né, graves e iminentes, a gente não tem outra alternativa a não ser embargar e interditar. E devemos, sim, autuar. A gente tem esse dever, não é assim uma discricionariedade, né? O legislador deixou assim, olha, vocês poderão lavrar. Não, a palavra é deverão. Se a gente não fizer isso, a gente tem uma responsabilidade. Então, a gente tem trabalhado bastante em cima disso. Para vocês terem uma ideia, assim, só, né, vou me alongar um pouquinho igual o Sérgio. Ano passado, eu e Serafim fizemos dos prontuários elétricos, até por conta da revisão, né? Nós começamos a trabalhar com os prontuários elétricos. Nós notificamos 40 grandes construtoras aqui do Rio de Janeiro para apresentar o seu prontuário elétrico. Vamos dizer que ela tenha 15 canteiros, que ela elencasse porque geralmente é mais ou menos a mesma formatação, né? E a gente queria conhecer esses prontuários. Nós fizemos análise de 40 prontuários, fizemos o resultado, fizemos só a análise, apontamos para cada uma delas onde estavam realmente os erros, as inconsistências, as omissões. E fizemos uma apresentação mostrando essa estatística. Ano que vem a gente já começa com se Deus quiser, né, sair a revisão da INR 18 na parte elétrica, a gente já vai começar a segunda fase, porque a gente apontou todos esses problemas desses prontuários.
Esse ano eu estou vendo que as empresas já começaram a apresentar, né, durante as nossas fiscalizações, novos prontuários, mas ano que vem a gente vai focar na fiscalização. Aí, acabou. Olha só, você tinha a regra, agora você está sendo fiscalizado. Você tem, não tem, desculpa. Esse ano nós trabalhamos também na parte de alojamentos, né, porque é um problema que, principalmente quando há crise, né, no setor, vamos ser bem sinceros, né, existem situações realmente que levam à degradância, né, ao trabalho análogo a escravo. Mas existem situações, a gente sabe disso, que as pessoas começam a armar, né, porque às vezes é muito conveniente, né, você sair com uma indenização, aí você trabalha 2, 3 meses, mas sair com uma indenização de 20, 25 mil no bolso. Para um operário, né, é dinheiro. Então, a gente vê os dois lados, né, com a degradância, assim, aquela coisa que você fala assim, não é possível que uma pessoa está tratando outro ser humano dessa forma, né? Não é nem como animal, é como coisa, né? Porque às vezes o animal você tem pena ainda, né? Então, tratando como coisa. E situações que você vê que realmente, gente, não é possível. Uns 2 meses atrás, eu tinha acabado de fazer uma fiscalização numa empresa que tem alojamentos, que eu tenho acompanhado há 10 anos, essa empresa. Tinha acabado de sair do canteiro, visto os alojamentos, escutando, olha, tem uma denúncia aqui de alojamento. Falei, mas alojamento, né, gente, já... Aonde? Ah, empresa tal. Falei, não é possível. Qual canteiro? A tal. Falei, gente, não é possível. Traz eles aqui que eu vou dar uma... Quer dizer, aí começa, assim, né, uma situação... Aí quando viu que eu apertei, porque eu conheço o que eu estou falando, a pessoa já... Então, vamos registrar essa... Aí, tá, daqui a pouco, então, a gente vai almoçar e depois a gente volta. Estou esperando até hoje. Esses operários voltarem para fazer a denúncia, formalizar a denúncia. Então, porque você começa a questionar, né? Você sabe... Você tem que começar a separar, né, o joio do trigo. Então, esse ano a gente trabalhou bastante com essa parte de alojamento. Nós fiz 3 semanas atrás, 60 notificações para as maiores construtoras aqui do Rio de Janeiro. E elas apresentaram as suas terceirizadas. E agora as terceirizadas também vão estar recebendo a regra do jogo. Você quer ter alojamento? Poxa, tranquilo. Não tem problema. Mas é isso que você tem que cumprir. Porque se não cumprir, realmente não há outra alternativa, né? E aí, ano que vem, a gente está também pensando em fazer um trabalho em altura, né? Principalmente pontos de ancoragem, sempre focando bastante na parte de projetos, né? E eu acho que é isso que é importante, né? Na impermeabilização, quando eu estava conversando com o Zé Felipe e o Daniel, é essa parte de projeto, né, que é na fase da formatação, do planejamento, que a impermeabilização entra ou deixa de entrar, né? Até por uma falta de cobrança do Ministério também. A gente ainda nunca teve assim, olha, você tem que apresentar as empresas que vão participar. O momento que você for iniciar a sua impermeabilização, e essa é a minha ideia para o ano que vem, já vou falando, é assim, a empresa, as construtoras principais, porque elas são detentoras, né? Infelizmente, a fiscalização nunca foi contra a terceirização, nunca, tá? Se alguém já ouviu falar, a fiscalização é contra a terceirização, não, isso não é verdade. O que nós somos contrários é a precarização. A terceirização é sinônimo de especialização. Então, se você tem uma empresa, né, a gente estava conversando sobre isso, se você tem uma empresa que ela é especializada em impermeabilização, com os seus engenheiros, com a sua equipe técnica, ela é detentora de falar, olha, nessa situação, nós precisamos disso. E o que a gente tem ouvido falar, né, ou encontrado, é o oposto, né? Ela simplesmente está ali com uma empresa fornecedora de mão de obra especializada em aplicação da impermeabilização. Então, qual é a nossa ideia? Olha, as empresas agora, a partir desse momento, a gente faz a notificação,
elaborar uma notificação contemplando. A empresa tem que apresentar aqui, na fase que ela for fazer as impermeabilizações necessárias, o plano de trabalho dela para gerir esses riscos. Ela está gerando um risco que tem que ser amenizado. Então, ela vai ter que apresentar, e aí, assim, então você vai entrar agora na fase de impermeabilização, então a gente vai acompanhar, vamos ver se está realmente o que você está planejando, o que você está fazendo. E aí ele não vai ter como falar assim, não, hoje não teve, não, como você falou que tinha, como é que hoje não tem? Né? Eu mobilizo tudo aqui, agora você não tem? Você falou? Porque, às vezes, a gente precisa fazer o fator surpresa, mas, às vezes, numa situação como essa, o fator surpresa não nos proporciona a efetividade que a gente necessita. Né? Porque as coisas desaparecem. Até a gente chegar lá no buraco onde está sendo ou escavado, já sumiram. Então, existem situações que a gente realmente tem que falar, olha, você vai fazer? Vou, então eu vou acompanhar. Né? Isso é uma coisa comum. Então, eu acho que essa é a minha ideia, a gente passar isso para a nossa equipe, né, de construção civil. Eles vão começar a fazer a leitura desse manual, até apontar algumas dúvidas, é para isso que a gente vai fazer. E ano que vem a gente trabalhar nisso, entendeu? Porque exatamente o que o Sérgio falou. Não adianta a gente ter um manual, não adianta a gente ter a legislação, mas se não tem a fiscalização, que infelizmente o ser humano precisa, né? Ele necessita daquela, né? Aquele empurrãozinho, né? E a minha equipe, eu tenho muito orgulho de falar que é uma equipe, assim, que dá esse empurrãozinho com bastante razoabilidade, eu acredito, sabe? Aqui no Rio de Janeiro eu tenho bastante orgulho dela, porque eu acho que também a gente tem que ter razoabilidade, né? Porque, por exemplo, a NR12, quando eu entrei no Ministério, em 2006, ela era uma norma que no nosso inventário tinha 2 páginas. 2. Passava lá, passou. E a gente conseguia fazer, eu trabalhava na região de Campinas, a gente conseguia fazer uma das maiores empresas, né, da área industrial, com uma norma de 2, mas não era, a gente sentia, assim, realmente necessidade. E aí, eu acho que foi para o extremo, né? Foi criado uma NR12, assim, que, né, vai naqueles detalhe, que a própria tecnologia vai deixando também obsoleto, né? Então, eu acho que esse cuidado da NR18, que a NR18 é uma norma boa. Assim, a nosso ver, o Ministério do Trabalho é uma norma boa. Ela está precisando realmente de fazer as suas revisões. As revisões estão saindo muito lentamente, mas é uma norma, assim, sabe, que não entra naquele, né, na parafuseta lá do... Não entra. Então, ela é uma norma harmoniosa, de certa forma. Um ponto ou outro que precisa realmente ser revisado, mas eu acho que o erro da IDR12, eu acho que não está sendo cometido até nas novas normas. Né? E outra coisa que a gente sugeriu, né, porque o manual ele não é ilustrativo, né? Aí eles falaram assim, não, a gente preferiu não usar algumas ilustrações, né? Às vezes até pela dificuldade, né, de ter boas ilustrações, que isso é uma dificuldade grande quando a gente faz palestra, essas coisas. E aí eu até mostrei para eles um site que é de plataformas aéreas da Inglaterra. É uma associação de plataformas aéreas, e aí eles trazem bons exemplos e maus exemplos de má utilização também desse tipo de equipamento. Então, eu até mostrei para ele que é uma coisa que é viva e ela pode estar sendo sempre renovada, né? Eu tenho os técnicos de segurança, engenheiros, encontrei uma coisa ou boa ou ruim, você pode estar alimentando ali naquele site, né? Eu até mostrei alguns exemplos para eles. Que mais? O Sérgio falou uma coisa que eu gostaria, fugindo um pouquinho aqui, mas, né, eu acho que tá dentro. A importância de um atestado de saúde bem feito, né? Eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai, meus avós eram da roça, foram para a cidade grande e aí trabalhavam de vigilantes,
É uma família de todo mundo era vigia, os homens todos eram vigias. E eu lembro, criança, né? Meu pai todo orgulhoso, assim. Aí eu, o que... Não, era o dia. É o dia que eu vou fazer todas os meus... Eu não sabia, né, que era um atestado ocupacional, né? Mas todos os meus exames. Meu pai trabalhava sempre em grandes montadoras, né? Montadoras automobilísticas. Então, já naquela época, eu era criança, eles tinham esse cuidado. E era um dia, realmente, para ele importante, porque ele sentia que ele estava sendo cuidado, né? Então, eu sempre gosto de passar essa experiência, porque é uma visão, assim, do trabalhador, sabe? A importância disso não é um mero papel. Primeiro que é um papel de 20 anos. Se fosse um mero papel, já não, né, você não guarda 20 anos. E segundo, que a gente está falando aí de uma classe que é uma classe dura, né? O trabalhador da construção civil, né, ele tem que ser, né, durão, tem que ser fortão, tudo. Mas é uma classe, assim, que não é zelada por ninguém, né? O governo em si, ele não zela, né? A saúde, a gente sabe a dificuldade que é você conseguir uma consulta, né? Você tem os exames disponíveis pela rede pública. Então, quando a empresa assume realmente essa obrigação legal, às vezes ela não pode nem imaginar, mas a amplitude disso, né? De você zelar realmente pela saúde do trabalhador. Saúde, pela alimentação do trabalhador, né? Pelas condições de um canteiro de obra, as condições da área de vivência, um banheiro higiênico, vestiário decente, refeitório, alimentação preparada. Isso tudo é um zelo que você está dando. Realmente, nada não é de graça, porque ele vai ter maior produtividade, né? Segurança, a saúde dele está sendo zelada. Mas, assim, a gente tem que ver realmente que aquilo faz diferença para o trabalhador. Por isso que a gente bate tanto, sabe? É triste a gente, assim, estudar e ter que ir lá no canteiro de obra e ver banheiro. Né? Banheiro da construção civil, todo mundo sabe, né? Que é triste, né? Eu prefiro até começar a auditoria vendo o banheiro logo, que eu falo, eu já vi a desgraça toda, agora vamos, né? Mas, assim, eu não me nego de fazer isso. Por quê? Porque eu acho que é minha obrigação zelar pela saúde daquele trabalhador, sabe? Estudei pra caramba, mas vou ver banheiro sujo, fedorento, tudo. Vou. Por quê? Porque nesse momento, pode ser que daqui a pouco vire as costas, a coisa se torne tudo totalmente na mesma situação. Mas naquele momento, não vai ter jeito, não. Vão ter que limpar. Vão ter que arrumar. E você vai ficar com aqueles... E a gente tem acompanhado, né? Eu mais uma vez, 11 anos no Ministério, um progresso enorme da construção civil. Outro dia mesmo eu estava fazendo uma palestra e aí tinha que procurar fotos. Eu registro muito as minhas auditorias. E aí fui lá, né, em 1800. E aí olhei assim e falei, gente, eu acho que nessa empresa, sabe, imagina como ela era ruim. Gente, é a mesma empresa, não é possível que seja essa empresa. E, assim, eles não tinham noção. Depois veio a diretoria, assim, quando eu mostrei aqueles registros, eles ficaram assim, sabe? Caramba, a gente não lembrava, né? Então, a gente olhando, assim, também no passado, poxa, tem um caminho longo? Tem um caminho longo, né? Tem que melhorar muita coisa. Mas, assim, a gente já percorreu bastante, né, de melhorias. E, assim, melhorias não pontuais, porque você vê que são consistentes, né? Então, a importância não só da produção do papel, né? E o Sérgio falou isso muito bem. A gente, com a NR35, que é a norma de trabalho em altura, a gente tem muito esse cuidado. Porque eu acho que essa produção de papel, Sérgio, é muito culpa do Ministério do Trabalho. Eu sempre falo isso, sou muito crítica disso, né? PPRA, PCMSO, ficou uma coisa muito banal, né? Eu acho que passava, assim, pelos auditores, muito assim, sabe? Você tem? Tem. Então tá bom. Né? Foi muitos anos isso. Através, não por culpa dos auditores, mas às vezes até pelo próprio momento. Você precisava fazer, 200 fiscalizações no mês, então eu não posso ler 200 PPRAs.
entendeu? Então, você começa, tá, você tem? Tá, ótimo. Então, e aí, aquilo foi fomentando também. Você tem o seu atestado? Tem. Eu não tinha tempo de ficar vendo o seu atestado, tinha os riscos do PPRA, que também estavam contemplados no PCMSO, se todos os exames... Você não tinha tempo para fazer isso. Então, isso também fomentou, né? E hoje a gente está tentando, realmente, a nossa equipe da construção civil, punir essas empresas, entendeu? Responsabilizar. E aí, realmente, tem um viés das construtoras principais, mas também das terceirizadas, que os trabalhadores são delas também. Então, olha só, eu não posso responsabilizar isso aí também só a construtora principal. Então, você tem que zelar pelo teu trabalhador também. Tem que ter um PPRA que condiz, né? Que condiz com a realidade daquele canteiro, com um PCMSO que contemple esses riscos e realmente faça jus e a amplitude dessas ações de saúde, né? A gente, infelizmente, chega, né, em alguns canteiros, principalmente canteiros menores, tudo, né? E aí a gente entrevistando os trabalhadores, que o nosso trabalho tem muita entrevista, né? Ele é baseado muito em entrevista ao trabalhador, e a gente pergunta, vocês... Está registrado? Estou registrado. Tá legal. Vocês fizeram treinamento? Fizemos o treinamento. Vocês fizeram os exames? Exame? O exame médico, tudo. Aí a pessoa para, né? Dá aquela paradinha. Não, exame de vista. Né? A gente começa a falar. Ele, exame eu não passei. Mas eu acho que é o homem da van. É o homem da van. Aquele papel do homem da van? Aquele que ele manda, que o homem da van vem aqui pra gente assinar? Eu falei, esse é o do homem da van. Você assinou o do homem da van? Assinei. E aí, realmente, ele tem um atestado. A gente vai lá nos arquivos dele e ele tem um atestado. Mas ele não passou... E lá, todos os resultados de exame, né? Os exames lá, tudo lá, tudo. E aí você fica numa... Aí a gente tem também conversado, assim... geralmente no Sindicato dos Trabalhadores, que é importante o sindicato informar isso aos trabalhadores. Não assinar coisa que não retrate. Eu sei que, assim, é difícil, né? Você está numa situação que, infelizmente, não é a que o governo fala, né? Que você pode tratar diretamente com o empregador, né? Faz seus acordos. Infelizmente, né? Nossa, quiçá a gente está nessa situação, né? Infelizmente, o trabalhador, se as empresas terceirizadas têm que se submeter, imagina o trabalhador. Filho, se você não assinar aqui, esse monte de papel em branco aqui, tudo para você assinar. Se você não está assinando, um abraço, vem o próximo da lista. A gente teve aqui a obra da Transbrasil, que foi interrompida por conta das Olimpíadas. No retorno, eles mandaram todo mundo embora. No retorno do contrato, tinha 5 mil homens na frente, pedindo, implorando, chorando para ter um emprego. Então, o cara não vai assinar? Vai assinar qualquer coisa. Mas é importante ele saber isso, que a partir daquele momento que ele assinou, a gente, na terceira fase, né, que eu falei que a primeira fase é a nossa de orientação. A segunda fase é da fiscalização, in loco. Aí a pessoa fala assim, olha, eu assinei o atestado do homem da van. Eu não tenho, na minha terceira fase, como cobrar isso da empresa. Porque está assinado. É a mesma coisa assim, eu ganho por fora, né? Porque na construção civil, né? Eu tenho aquele meu saláriozinho e por forinha. Né? Minha estrinha, tudo. Todo mundo sabe disso, que isso acontece. É interessante para o empregador, que não recolhe os seus impostos. É interessante para o empregado, que vem limpinho. Agora, eu tenho como Ministério do Trabalho depois exigir aquilo? Não tem. É muito difícil eu ter todos os indícios para caracterizar o pagamento daquilo. É muito difícil. Só na entrevista não vai dar certo. Eu preciso de elementos, né, de documentos. Então, isso é muito importante, os trabalhadores saberem que, a partir do momento que você assina, você, de certa forma, não sei na Justiça do Trabalho, não quero me falar sobre a Justiça do Trabalho, mas no Ministério do Trabalho não tem como exigir. Está assinado. Então, raramente a gente vai a alguma clínica abrir prontuário. A gente não tem perna para isso, para pegar os nossos médicos, que são poucos, que para abrir prontuário precisa ser um médico.
falar, ó, abre aí o prontuário, a gente já fez isso, algumas situações, né, e não tem exame nenhum, e o cara, o exame ficou dentro do meu carro, o ladrão levou, eu não dei queixa, aí vai aquelas desculpas todas, né. Então, a gente responsabilizar as pessoas pela realmente as coisas que são produzidas, né, não trazer apenas um papel para mostrar para a auditoria. E eu acho que era isso, gente, que eu gostaria realmente de, até um comprometimento, né? Na impermeabilização, ano que vem a gente trabalhar juntos, né? Tentar realmente ver se a norma é aplicável, né? O manual é aplicável, quais são os gargalos, será que eu não estou pensando na impermeabilização numa fase lá de projeto? Né? Porque agora eu tenho que pegar esse outro tipo de impermeabilização aqui que vai trazer mais riscos, que vai gerar mais possíveis acidentes, né? Sendo que eu não pensei isso antes, eu não consultei os especialistas antes. Eu acho que é esse o nosso objetivo para o ano que vem e tem o nosso comprometimento enquanto eu estiver lá na coordenação. Eu tenho certeza que os nossos auditores vão fazer isso com bastante zelo, né? Que é muito importante. Era isso, gente, que eu gostaria de passar para vocês, tá? E mais uma vez, parabéns pela iniciativa da associação, porque realmente sem essas iniciativas fica muito difícil, né? Só as comissões atuarem, e nós somos poucos, né? Infelizmente, nós temos um problema grande, né, de falta de pessoal no Ministério do Trabalho. É um ministério realmente que está muito sucateado. Agora a gente está... Cada dia é um problema ali, né? E aí, agora a gente está perdendo a nossa sede, para quem não sabe, né? O Ministério do Trabalho aqui, o tribunal conseguiu que o nosso ministro doasse, né, a nossa parte no Ministério do Trabalho. A gente não sabe para onde a gente vai. Estamos ficando sem casa também. E cada dia, assim, um alojamento, né? Pensei nisso. E assim, é difícil você tentar realmente até se manter animado, né? Encorajado para você trabalhar. Eu acho que são essas iniciativas que fomentam esse fogo entre a gente, assim, que dão essa vontade, e a gente vendo realmente a diferença que faz na vida dos nossos trabalhadores da construção civil, que eu amo de paixão. Tá bom? Era isso que eu tinha que falar, gente.